Vendi minha startup por 8 milhões de dólares e não contei para ninguém. Em vez disso, apareci no dia seguinte como zelador para limpar os mesmos escritórios que antes eram meus. O que aconteceu em seguida destruiu tudo o que eu achava que sabia sobre as pessoas ao meu redor. Meu nome é Lucas, e há 3 meses eu era o CEO de uma empresa de tecnologia com 47 funcionários. Então, recebi uma oferta irrecusável. Mas antes de assinar os papéis e sair com mais dinheiro do que jamais sonhei, tomei uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Eu precisava saber a verdade. Precisava ver quem essas pessoas realmente eram quando pensavam que ninguém importante estava olhando. Então, me tornei invisível. Me tornei o cara que esvaziava as lixeiras e limpava o chão. Deixe-me levá-lo de volta ao início de tudo. 4 anos atrás, eu dormia no sofá da minha irmã, jantava macarrão instantâneo e desenvolvia um aplicativo que eu realmente acreditava que mudaria a forma como as pequenas empresas gerenciam seus estoques. Eu não tinha nada, nenhum investidor, nenhum escritório chique, apenas eu, meu laptop e esse sonho maluco que me mantinha acordado até as 4 da manhã todas as noites. Lembro-me do dia em que contratei minha primeira funcionária. O nome dela era Marina. Ela era uma desenvolvedora que me deu uma chance quando eu mal conseguia pagar metade do que ela merecia. Ela acreditava na visão da empresa, ou pelo menos era o que eu pensava. Então veio Roberto, depois Camila, depois dezenas mais. Crescemos rápido, rápido demais talvez. Em 2 anos tínhamos clientes em 11 países, estávamos ganhando dinheiro de verdade. Finalmente consegui pagar a todos em dia. Mudei para o meu próprio apartamento. Nada de luxo, apenas um apartamento simples de 1 quarto, mas era meu. Mas eis a questão sobre o sucesso. Ele muda as pessoas. Ou talvez apenas revele quem elas sempre foram. Comecei a notar algumas coisas. Pequenas coisas a princípio. O jeito como alguns funcionários riam das minhas piadas um pouco demais. O jeito como outros ficavam em silêncio quando eu entrava na sala. Eu me perguntava se eles me respeitavam ou se apenas respeitavam a minha posição. Então veio a oferta de aquisição. Uma empresa gigantesca dos Estados Unidos queria nos comprar. O valor oferecido me fez tremer as mãos quando li o e-mail. 8 milhões e 200 mil dólares. Para um cara que comia macarrão instantâneo 4 anos atrás, isso era dinheiro impossível. Dinheiro que mudaria a minha vida. Dinheiro que mudaria gerações. Eu tinha 2 semanas para decidir. Durante essas 2 semanas, não consegui dormir. Não por causa do dinheiro, quer dizer, sim, obviamente o salário era absurdo, mas outra coisa não me saía da cabeça. Eu ficava pensando em todas essas pessoas que ajudaram a construir essa empresa. Eu ficava me perguntando quem realmente se importava com a missão e quem só se importava com o salário. Quem me via como Lucas e quem me via como o chefe. Foi aí que tive essa ideia maluca. E se eu pudesse descobrir? E se eu pudesse ver como as pessoas tratavam alguém que elas achavam que não tinha poder, alguém que elas achavam que não importava? Então, elaborei um plano. Um plano completamente insano que, segundo meu advogado, era a coisa mais estúpida que ele já havia ouvido. Negociei com a empresa compradora que eu permaneceria por 3 meses durante a transição. Mas eis a reviravolta. Eu não continuaria como CEO. Disse a todos que estava me demitindo e que Marina, minha primeira funcionária, assumiria o cargo de nova CEO. Disse que estava cansada e queria tirar um tempo para descansar. A empresa que nos comprou achou que eu estava tendo algum tipo de colapso nervoso, mas não se importaram, contanto que a transição ocorresse sem problemas. Assinei os papéis na sexta-feira à tarde. Na segunda-feira de manhã, eu já não era mais o dono. Eu era apenas um cara com 8 milhões de dólares na conta bancária, de quem ninguém sabia. Mas eu não desapareci. Em vez disso, me candidatei a uma vaga na minha própria empresa. Bem, não mais na minha empresa. Me candidatei para fazer parte da equipe de limpeza. Fiz a barba, cortei o cabelo de um jeito completamente diferente, comecei a usar óculos mesmo sem precisar e apareci na entrevista como Lucas Silva, em vez de Lucas Silva Oliveira, que era o nome pelo qual todos me conheciam. A mulher que me entrevistou para a vaga de zelador era do RH e trabalhava na empresa há 6 meses. Ela já tinha me visto em reuniões, mas eu estava sempre de terno, sempre impecavelmente arrumado. Agora eu era só mais um cara procurando emprego. Ela mal olhou para o meu rosto durante a entrevista. Perguntou se eu podia começar imediatamente. Eu disse que sim.
Meu primeiro dia como zelador na minha própria empresa foi a experiência mais estranha da minha vida. Cheguei às 18 horas, bem na hora em que a maioria das pessoas estava indo embora. Meu supervisor era um senhor mais velho chamado João, que limpava escritórios há 30 anos. Ele era gentil e paciente. Me mostrou como limpar uma mesa corretamente, como esvaziar a sofisticada máquina de café e como passar o pano no chão sem deixar marcas. Eu trabalhava no turno da noite, das 18 horas às 2 da manhã. Isso significava que eu me encontrava com pessoas que ficavam até mais tarde e chegava bem na hora em que o turno do dia estava terminando. Era perfeito para o que eu precisava ver. A primeira semana foi, em sua maior parte, entediante. Limpei mesas, esvaziei latas de lixo cheias de latas de energético e embalagens de barras de proteína, esfreguei banheiros que, honestamente, algumas dessas pessoas deveriam ter vergonha de limpar. Mas eu era invisível. As pessoas passavam por mim como se eu fosse um móvel, e era exatamente isso que eu queria. Aí as coisas começaram a ficar interessantes. Na minha segunda semana, eu estava limpando o andar da diretoria, onde Marina agora tinha seu escritório, meu antigo escritório. Ela já tinha redecorado. Minha simples mesa de madeira tinha sumido, substituída por essa coisa enorme de vidro que provavelmente custou mais do que eu me paguei no meu primeiro ano. Eu estava esvaziando a lixeira dela quando ela entrou. Estava no celular, rindo de alguma coisa. Nem olhou para mim. Continuou falando. Então disse algo que me deixou arrepiado. Eu sei. Eu também não consigo acreditar. O Lucas simplesmente desistiu. Depois de todo aquele trabalho, ele simplesmente pediu demissão. Honestamente, é melhor assim. Ele estava se emocionando demais com tudo, sempre preocupado com os funcionários, sempre tentando manter os preços baixos para os clientes. Não é assim que se maximiza o lucro. Ela jogou a xícara de café vazia na minha direção. Não na lixeira, na minha direção. A xícara bateu no meu ombro e caiu no chão. Ela não se desculpou, nem sequer interrompeu a conversa. Peguei a xícara e continuei limpando. Naquela noite, não consegui parar de pensar nisso. Marina, a primeira pessoa que acreditou em mim. Ou pelo menos era o que eu pensava. Talvez ela nunca tenha acreditado em mim. Talvez ela só acreditasse no que eu poderia fazer pela carreira dela. Na terceira semana, comecei a prestar mais atenção durante minhas rondas. Limpei a área principal do escritório por volta das 20 horas, quando as pessoas que ficavam até mais tarde estavam realmente concentradas no trabalho. Percebi Roberto, meu antigo chefe de vendas, gritando com um dos vendedores júniores. Quero dizer, gritando mesmo, chamando-o de idiota, dizendo que ele não valia nada. Eu nunca tinha ouvido Roberto falar assim antes. Quando eu era CEO, ele era sempre tão calmo, tão profissional. Continuei limpando. Ele não me notou. Ou se notou, não se importou. Mas nem tudo era ruim. Havia uma mulher chamada Patrícia que trabalhava no suporte ao cliente. Eu não a conhecia muito bem quando era CEO. Talvez tivéssemos conversado 3 vezes. Ela era quieta, nunca se manifestava nas reuniões, apenas fazia seu trabalho. Certa noite, eu estava limpando perto da mesa dela e deixei cair meu frasco de spray de limpeza. Ele rolou para debaixo da mesa. Eu me ajoelhei para pegá-lo e ela imediatamente se levantou para me ajudar. "Deixa eu pegar para você", disse ela. Ela se abaixou no chão, ainda com suas roupas de trabalho elegantes, e pegou a garrafa. Essas garrafas são tão escorregadias, né? Acontece comigo o tempo todo em casa. Ela sorriu para mim, um sorriso verdadeiro, não aquele sorriso falso que as pessoas dão quando querem alguma coisa. Ela me perguntou há quanto tempo eu trabalhava ali. Conversamos por uns 5 minutos. Ela me contou sobre o dia dela, perguntou sobre o meu. Ela me tratou como uma pessoa. Fiz uma anotação mental. Patrícia. Ela era real. Nas semanas seguintes, vi de tudo. Vi a Camila, do marketing, fazer piadas sobre a equipe de limpeza ser burra demais para saber usar a nova máquina de café. Vi desenvolvedores júniores ficarem até tarde, não porque queriam, mas porque estavam apavorados com a nova gerência. Vi pessoas que costumavam almoçar juntas, agora mal se falavam. Mas também vi beleza. Vi João, meu supervisor, dividir o almoço com outra faxineira que havia esquecido o dela em casa. Vi Patrícia ficar 2 horas a mais para ajudar uma funcionária nova que estava com dificuldades. Vi o segurança, Marcos, aprender o nome de todos e perguntar sobre suas famílias. As pessoas invisíveis, aquelas a quem ninguém dava atenção, eram elas que tinham os maiores corações. Então chegou a 8ª semana.
Eu estava limpando a sala de conferências tarde da noite, quando ouvi vozes. A porta não estava totalmente fechada. Reconheci a voz de Marina imediatamente. Ela estava em uma reunião com Roberto e alguns outros membros da nova equipe de gestão. Precisamos cortar custos rapidamente, disse Marina. A empresa compradora quer ver margens 30% melhores no próximo trimestre. E quanto às demissões? Perguntou Roberto. Obviamente, estou pensando em começar pelo suporte ao cliente, reduzir essa equipe pela metade. Depois, automatizamos a maior parte do processo. E quanto aos funcionários restantes? Perguntou outra pessoa. Marina riu. Eles vão lidar com isso. Tem sorte de ter emprego. Isto não é mais o projetinho de caridade do Lucas. Isto é um negócio de verdade. Parei de limpar. Fiquei ali parada, congelada, segurando um pano sujo. Sabe qual era o maior ponto fraco do Lucas? Ele se importava de verdade com o que os funcionários pensavam. Ele se importava se estavam felizes. Isso não é liderança, isso é amizade, e você não pode administrar uma empresa como se fosse um clube de amigos. Saí daquela sala de conferências e fiquei sentada no banheiro por 20 minutos. Me senti mal. Essa era a mulher em quem eu traçava, a mulher a quem eu dei uma chance quando ninguém mais daria. E era isso que ela realmente pensava. Mas eu tinha que levar isso até o fim. Ainda tinha mais 4 semanas pela frente. Na semana seguinte, Marina anunciou as demissões. 40% de suporte ao cliente. Acabou. Assim, sem mais nem menos. Vi Patrícia ser chamada à sala dela. Vi-a sair 15 minutos depois, carregando uma caixa com seus pertences, chorando. Eu estava limpando o corredor quando ela passou. Ela me viu e parou. Ei, Lucas, ela disse. Ela lembrou do meu nome. Acho que é isso aí pra mim. Eu não sabia o que dizer. Queria contar tudo pra ela. Queria dizer que eu era, na verdade, o ex-CEO, que tinha milhões de dólares, que poderia ajudá-la. Mas não pude. Ainda não. Sinto muito mesmo, foi o que eu consegui dizer. Ela sorriu entre as lágrimas. Você é um doce. Sabe, você é uma das poucas pessoas aqui que já me tratou como um ser humano. Nunca se esqueça de que a quintina importa. Ela foi embora, e eu tomei uma decisão, ali, naquele corredor. Meu contrato de 3 meses terminou há 2 dias. Convoquei uma reunião geral da empresa. Ninguém sabia o motivo. Marina achou que fosse algo da empresa compradora. Todos se reuniram na sala de conferências principal. Entrei. Não como Lucas, o zelador. Como Lucas Silva Oliveira, o ex-CEO. Tinha raspado a barba, penteado o cabelo à moda antiga e estava de terno. A sala ficou completamente em silêncio. Eu podia ver a confusão no rosto de todos. Marina empalideceu. Nos últimos 3 meses, eu disse, tenho trabalhado aqui como zelador. Alguns de vocês nunca me notaram. Alguns me trataram como se eu fosse invisível. Alguns me trataram como se eu fosse inferior. Mas alguns de vocês, muito poucos, me trataram com gentileza e respeito, mesmo pensando que eu era apenas o faxineiro. Dava para ouvir um alfinete cair. Vendi esta empresa por mais de 8 milhões de dólares. Eu poderia ter simplesmente ido embora e nunca mais olhado para trás. Mas eu precisava saber de algo. Precisava saber quem aqui realmente se importava com as pessoas e quem só se importava com poder e dinheiro. Olhei diretamente para Marina. Você reprovou nessa prova. Então olhei para a multidão e encontrei os rostos que procurava. Patrícia, que tinha sido demitida, João, meu supervisor, Marcos, o segurança, e alguns outros que demonstraram um mínimo de decência humana. A empresa adquirente concordou em me deixar recomprar uma participação minoritária e ter voz nas operações. Meu primeiro ato é reverter essas demissões. Patrícia, você não só vai recuperar seu emprego, como também será promovida a chefe de suporte ao cliente. João, estou criando um novo cargo para você, gerenciando as instalações e o bem-estar da equipe. Marcos, você vai receber um aumento e melhores benefícios. Marina, Roberto e todos os outros que pensam que os funcionários são apenas números em uma planilha, vocês têm até o final do dia para desocupar suas mesas. As horas seguintes foram um caos. Marina tentou argumentar, Roberto ameaçou entrar com uma ação judicial. Mas os contratos eram claros. Eu tinha autoridade para fazer essas alterações. Isso foi há 2 dias. Esta manhã, fui ao escritório, não como CEO, nem como zelador,
mas como alguém que finalmente entendeu o que realmente importa. Patrícia me abraçou e chorou. João apertou minha mão e disse que eu era louco, mas que respeitava isso. Marcos apenas riu e disse que sabia que havia algo de estranho em mim. Aprendi algo nestes últimos 3 meses. O dinheiro não muda as pessoas, ele apenas revela quem elas sempre foram. O poder não corrompe a todos, ele apenas mostra quem já era corrupto por dentro. E as pessoas que tratam os outros com gentileza quando não têm nada a ganhar, essas são as pessoas com quem vale a pena construir algo. Essas são as pessoas que importam, não aquelas que riem das suas piadas porque você é o chefe, mas aquelas que te ajudam a pegar um frasco de produto de limpeza porque é isso que pessoas decentes fazem. Não me arrependo de um único momento daqueles 3 meses limpando banheiros e esfregando pisos na minha própria empresa, porque agora eu sei a verdade, e a verdade vale mais do que 8 milhões de dólares. Se esta história te ensinou algo sobre pessoas e poder, inscreva-se no canal.